Pronto. Então, sejam todos bem-vindos ao turno da tarde, na jornada de estágio 2020-2021, do curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade do Estado do Pará. A jornada de estágio é uma realização do curso de Licenciatura em Música do CCSE-UEPA, coordenado pela equipe de professoras da disciplina de estágio supervisionado e apoio de discentes do curso. Esperamos que tenham assistido ao seminário e às apresentações artísticas disponíveis no canal do YouTube do Estágio Supervisionado, Pará. Assistam, foram assuntos muito importantes para a área da educação musical, da legislação e sobre o ato de educar, o planejamento no ato de educar. Está muito interessante. Vão lá e não esqueçam de dar aquele like, compartilhar nas suas redes sociais. Essa programação ela ficará também disponível no canal, provavelmente ainda hoje à noite ou amanhã. Estaremos disponibilizando o endereço do canal no chat desta reunião e acredito que o grupo de apoio colocará aí no chat o link do canal. Agradecemos a todos os participantes, estamos aí num grupo de mais de 50 pessoas nessa transmissão. Agradecemos a todos que se dispuseram a estar aqui conosco nesse momento, E nós iniciaremos o trabalho com essa mesa redonda, Experiências Educacionais na Pandemia. Teremos como participação o professor Adriano Cruz, professora Rebeca Maiara, professora Tereza Mônica e professora Dione Colares, sendo a mediadora dessa mesa. A mediadora... tá bonita essa mesa. Professora Dione Colares é doutora em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Pará. Mestre em Performance Vocal pela Universidade de Missouri, Colômbia, nos Estados Unidos. E licenciada plena em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade do Estado do Pará. Possui intensa atividade artística, tendo participado como solista em óperas, música de concerto e de câmara em diversos festivais no Brasil e no exterior. Na gestão acadêmica, foi coordenadora de estágio em música, 1996 e 1997, coordenadora do curso de licenciatura plena em música da UEPA, 1998, e chefe de departamento de artes em 2002 a 2006. Na gestão cultural, respondeu pela direção do Teatro da Paz em Belém, de 2007 a 2010. Na área da docência em música, ocupa a cadeira docente na Universidade do Estado do Pará, desde 1994, e também atua no ensino básico, técnico e tecnológico da Escola de Música da UFPA, desde 1993. Atualmente, desenvolve pesquisa sobre a presença da mulher na música do Pará. Nesse momento, eu passo a palavra à professora Dione Colares, que será a mediadora desta mesa. Professora, tem que ligar o microfone. Acertei agora. É um prazer enorme estar aqui nesta mesa, Como a gente falou, é uma mesa bonita e tem um tema muito importante. Agradecer de antemão a participação dos nossos convidados, o professor Adriano Cruz, a professora Rebeca Maiara e a professora Tereza Mônica. Vocês são colaboradores muito importantes desse processo de formação dos nossos alunos, nós que acompanhamos os alunos e formamos os alunos nessa cadeira de estágio supervisionado, precisamos de colaboradores, e vocês são grandes colaboradores do nosso trabalho, sempre dispostos a abrir a sala de aula no tempo que era presencial e agora também a sala de aula virtual de vocês,
que esteve presente nos nossos debates em sala de aula, na disciplina Estágio Supervisionado. A gente agradece de público a vocês por essa parceria. Então, o tema da mesa de hoje é experiências educacionais na pandemia, né? E a gente quer ouvir vocês. Eu vou começar fazendo as apresentações, tá? Peço que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados, deixando apenas ligadas as câmeras dos participantes da mesa, tá? E os microfones também. Então, vou iniciar com a apresentação do Adriano Cruz. Adriano Cruz é cantor, compositor e educador musical. Dirigiu e escreveu espetáculos para bandas escolares como Morte e Vida em Rebeldia, uma ode ao direito de pensar, que foi apresentado no Nordeste, além de ter dirigido bandas infantis e corais que se apresentaram em eventos escolares e externos, como o Círio de Nazaré. Escreveu e assinou em músicas de diversos espetáculos de teatro musical infantil e juvenil. É entusiasta da música corporal, tendo estudado com André Rosói, integrante do grupo Barbatuques. Trabalhou 10 anos com educação musical voltada à educação infantil e fundamental 1. Hoje ensina jovens que cursam o ensino fundamental 2, além de fundar o projeto Sonoreto, uma proposta educativa individualizada voltada à construção de repertório como agente de ampliação cultural e preservação de patrimônio imaterial. Seguindo com as apresentações, vou falar agora da professora Rebeca Maiara da Silva Costa, possui graduação em música pela Universidade do Estado do Pará, em 2014, atualmente é professora da Escola Adventista Centro Nipônico, professora da Escola Adventista da Pedreira, cursando bacharelado em música no Instituto Estadual Carlos Gomes, e cursando também pós-graduação em metodologias ativas na educação na Faculdade Adventista da Amazônia. Tereza Mônica Lima Cruz, é natural de Belém do Pará e pós-graduada em Arte e Educação pela Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, licenciada em Música pela Universidade Federal do Pará, bacharel em Música pela Universidade do Estado do Pará e técnica em violão erudito pelo Instituto Estadual Carlos Gomes e em canto lírico pela Escola de Música da UFPA. Atualmente, exerce intensa atividade no âmbito da educação musical, arte-educação, técnica vocal, violão e produção de eventos musicais na cidade de Belém do Pará. É professora nas redes estadual SEDUC e privada de ensino, Colégio Santa Catarina de Sena. Preparadora vocal do coro Angelorum, da Basílica Santuário de Nazaré, e também coordenadora da Pastoral de Música da Litúrgica da Basílica. Integrante do grupo vocal Sonari, possui projetos e trabalhos musicais religiosos e compôs em parceria com a cantora Amanda de Paula a música O Círio é Todo Dia, em homenagem ao Círio de Nazaré, disponível nas plataformas digitais. Sejam todos muito, muito bem-vindos, né, a essa mesa. Nós estamos ansiosos de ouvi-los. Então, nós podemos iniciar, e ao final, as perguntas poderão ser feitas e eu vou estar coordenando isso. Eu vou abrir a palavra, vamos iniciar pela ordem de apresentação, podemos começar pelo Adriano, e vocês têm até 20 minutos individualmente para falarem aqui das suas experiências educacionais na pandemia. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado, professora. Boa tarde a todos vocês. Quebrando um pouco o protocolo, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fui cria da UEPA, né, vi professores aqui, enfim, que me inspiraram, e estar aqui hoje podendo falar de um pouco que eu aprendi com vocês, para mim não tem felicidade maior, né? Quando só falou colaborador, eu, na verdade, eu só consigo transmitir e deixar continuar aquilo que vocês me deram. Eu tenho até medo de receber estagiário, porque todos viram meus amigos depois. Aí fica em sala de aula, fica depois amigo. A Tereza é uma querida, enfim. Gente, para falar rápido, nesses 20 minutos, né, do que a gente viveu,
talvez eu fale coisas que vocês também viveram, que também conhecem, que também já desbravaram, porque foi um lugar desconhecido para todos nós, né? Então, muita gente chegou nos mesmos lugares e está por outros caminhos. E para quem ainda não trilhou, eu vou dar, na verdade, algumas dicas das minhas lutas, né? De como eu fui vencendo algumas dificuldades. Muitas delas que eu sei que também outros viveram. Mas antes de eu apresentar em si a minha trajetória, eu queria que vocês se me dessem licença, professora, só para usar uma das coisas que eu usei, né, durante a pandemia, eu queria só que vocês acessassem rapidamente, vou colocar aqui no chat, esse site aqui, ó. Aí você coloca esse código aqui que eu vou lhe dar. Tá? Vai abrir para você colocar um código. Aí você já coloca esse aqui. Lá vai ter uma pergunta que você vai responder, né? Vai acessar abrir esse código e vai ter uma pergunta para responder, que é a pergunta que todos nós estamos respondendo aqui hoje. Né? Qual foi o maior desafio, né? Qual o seu maior desafio a encarar a sala de aula, né? Online? Então, vamos lá. E aí você vai colocar em uma palavra, rapidamente em uma palavra, qual foi o seu maior desafio? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a apresentação. Tem que escrever e-mail, tem que fazer um cadastro? Nada. Você coloca esse site e já vai aparecer um espaço para colocar esse código aí. É diretão. No meu tá aparecendo aqui. Não deu certo, eu acho. Ele vai abrir uma página Mentimeter, aí please enter the code. Aí você coloca o código que eu coloquei embaixo e ele já vai abrir na pergunta. Alguém mais teve dificuldade de entrar? Não deu para entrar? Já, beleza. Já estão respondendo, né? Ó. Aqui, gente, é o primeiro, digamos que, uma primeira ferramenta para a gente utilizar à distância, né, para a gente começar um assunto. Né? Em sala de aula, eu utilizo tanto no online, eu utilizava, quanto no híbrido. Né? E eu vou falar também dessa luta que nós vivemos, né? A gente precisou se transportar para um lugar online e depois jogar a gente como onipresente. A gente tinha que estar em 2 lugares agora, na sala de aula física e na sala de aula online, né? Esse híbrido veio para tirar da gente qualquer segurança de que a gente tinha vencido alguma coisa. Então, no híbrido, por exemplo, eu utilizo muito esse site porque ele gera respostas que os alunos podem dar em sala ou de casa. E aí, por exemplo, essa nuvem de palavras, aqui, 7 pessoas responderam. Se eu tirar essa imagem aqui, ó, vai aparecer as palavras ou as frases que as pessoas colocaram. E aí o que acontece? Se fosse... por que a gente geralmente escolhe uma palavra? Porque geralmente uma palavra, as pessoas que escreverem aquela mesma palavra, ela vai aumentando. E aí ele vai ficando maior aquela palavra que fosse a maior dificuldade de todo mundo, entendeu? A tecnologia, por exemplo, aí ia crescer aquela palavra assim para responder. E aí colocaram aqui, ó, o isolamento, gerenciar o tempo, a distância, o planejamento, sentir o retorno, os recursos, ó, recurso está maior, ou seja, a maioria dessas 10 pessoas que responderam até agora também tem dificuldade com relação aos recursos. Conseguir manter o foco, desbravar a tecnologia, concentração, ansiedade, ambiente, conexão, tecnologias e atenção. Muito bem, gente. Esse foi o exemplo que eu já queria dar para vocês, que vocês podem usar também, os alunos curtem essas coisas que vai animando, não sei o quê, vai se mexendo. E olha só, agora voltando já deixa eu só deixar de apresentar isso aqui, no final eu mostro de novo. Vocês podem responder até o final, tá, gente? Começando agora falando em si já da minha trajetória, deixa eu falar aqui para vocês.
Rapidinho. Bom, gente, na pandemia, os desafios que eu enfrentei, maiores desafios, assim, foi o ambiente, a mudança do ambiente, né? E aí eu falo não só com relação a você não ter a sala de aula em si, né? Não ter o material que você usaria em sala de aula, os brinquedos e tudo, mas também a transformar a sua casa numa sala de aula, né? Eu tenho 3 filhos, aí imagina, e os 3 estudando online, a minha noiva também estava comigo, que ela também trabalha em escola, era uma loucura. Mas, enfim, a gente conseguiu, né, vencer isso, dando um jeitinho. E aí, a ausência do coletivo, gente, para a música, para mim, isso foi o maior desafio, porque, matemática, língua portuguesa, eles trabalham o livro, trabalham o caderno, não sei o quê. A música, a gente trabalhava, né, e acho que nós todos trabalhávamos o tempo inteiro com o grupo. E aí vai a internet, que tem o lag, tem o delay, você não consegue cantar junto, você não consegue tocar junto, você não consegue fazer nada junto na internet. Não existe coletivo, né? Passou a ser individualizado, porque não se tinha essa experiência do coletivo. E aí o que acontece? Mas aí, claro, falta, né, do domínio das tecnologias, que isso aí para todo mundo foi uma... Desde a plataforma que se tinha, né, que a escola oferecia, até os recursos de online, né, para fazer sua aula funcionar, e a falta de interesse dos alunos, né? Apesar da música ter o status da aula mais legal do dia, no online ninguém gosta de online, né? Não adianta, para você formar, encantar um aluno a querer continuar na sua aula, a gente tem que ser muito ninja, assim, porque eles já estão cansados, eles estão em casa, eles estão a fim de assistir YouTube, jogar Minecraft, enfim, eles não estão a fim de ficar olhando para a gente sentados, né? Ainda mais a música, que eles já sabiam que era, agora que eu largo o caderno, o livro, levanto, me mexo, toco, danço, canto, faço um monte de coisa bacana, e agora eu vou continuar sentado aqui, tipo, o que vai me fazer querer continuar nessa aula, né? E aí a gente teve que como a palavra da pandemia, né, se reinventar. E aí comigo também não foi diferente. O que aconteceu com o online? O que eu descobri online, né? Os jogos que me fizeram, né, me deram digamos que uma luz, né, foram esses aqui, que aí eu digo pode ser repetitivo para muitos, mas eu queria mostrar para vocês, enfim, para fazer sentido. Um dos primeiros que eu encontrei foi o laboratório de música da Chrome, da Google, né? O Google Chrome. E aí, o que acontece? Ele tem lá um monte de experiência. Só que a maneira como a gente vai tratar essas experiências é que vai transformar a nossa aula em uma coisa que faz sentido ou não, né? Por exemplo, vou pegar um desses aqui, o Songmaker. Aí eu vou pegar o Songmaker. Eu abro. O Songmaker, ele é, como ele próprio diz, ele é um compositor, né? Ele vai fazer uma música aqui, nesse laboratório. E aí, o que ele vai te propor? Um ritmo e notas, né? Notas musicais. Onde eu trabalhava com os meninos? Vamos falar sobre as partes da música. Vamos falar de ritmo, melodia e harmonia. Como é que funciona uma melodia? É uma nota após a outra. Como é que funciona uma harmonia? É tudo junto. É tipo assim, é quando as notas se encontram. Então, quando as notas se encontrarem no Songmaker, isso vai ser melodia ou harmonia, galera? Harmonia. Então vamos montar uma harmonia aqui primeiro. Aí eles vão pegar as notas e vão colocar em blocos. Eu sempre dizia para eles, vão pôr em blocos, né? De 3 em 3. Aí eu montava. Tá, beleza, vou montar aqui só um pouquinho. Acima dessa linha de harmonia, eu pedia para eles montarem uma melodia que fosse uma nota depois da outra. E aí, claro, né, gente, sem formá-los aqui com campos harmônicos e não sei o que, não era a hora, né? É uma experiência mesmo sensorial aqui com as notas musicais. E até além da harmonia, né? Eles sendo compositores contemporâneos. Ó, e aí aqui o ritmo, ó. Aí eles escolhiam uma célula, né? Eu tô fazendo bem aleatório mesmo, gente, só pra gente não perder tempo. E aí eu dava o play. Se ele for até o final, ele vai dar um loop nisso, né? Ele vai ficar dando um loop nisso. E aí o que acontece?
Depois disso, isso pode se tornar um dever de casa, porque ele tem um finalzinho, um save, que vira um link. E aí ele manda o link para você, pronto, você já tem um dever de casa do aluno, o dever daquela aula sobre harmonia. Então, é uma maneira de trabalhar com as partes da música. Aí, o que acontece? Além dele, eu também descobri jogos mesmo em forma de game, mesmo, e jogos bem legais, né? No Partita, né, que inclusive brasileiro e tal, ele vai ter muitas opções de jogos de música. Olha só. Isso aqui, gente, ó, jogos de música. É uma página só com jogos. Leitura e rítmica. Aí você vai ver as claves, você vê teoria musical em si, você vai ver também questão sonora, treinamento de células rítmicas, um monte de jogo. Vou pegar um aqui bem básico para crianças, por exemplo, de primeiro ano, segundo ano, até terceiro ano, que ainda precisam da referência do nome, né, das notas, que às vezes não tem essa referência, ou até uma questão de solfejo mesmo, para eles entenderem o som da nota. E aqui você vai jogar, por exemplo. Ele diz o som, aí você toca. É um jogo da memória. Ó. Ai, dó. E aí ele vai... E aí você vai clicando. E assim vai, gente. Esse jogo, ele por exemplo, é uma experiência muito legal para fazer o aluno participar efetivamente da aula. Ele compartilha a tela dele, e aí ele monta um grupo, aqueles meninos torcem por ele, e aí ele consegue, vai pontuando. E é claro, sempre pensando no jogo como desafio, não como competição, né? Não tem aquela coisa de, o fulano ganhou, eu perdi. Vamos superar esses desafios juntos. E aí a gente tem, claro, outros jogos, mas assim, uma coisa que eu fui percebendo é que, apesar de que os jogos tivessem uma eficácia muito grande, os alunos tinham ainda a necessidade da interação com o professor. Precisava dessa coisa do professor e eles, sabe? Somente o jogo parecia assim que não tinha uma relação necessária para que eles estivessem aprendendo algo. E aí eu criei um formato de... Como eu pensei assim, eles estão em casa, né? Estão em casa, e estar em casa não tem muita coisa divertida para fazer, mas o que seria empolgante para eles? Era eles aparecerem na TV, né? Ter um negócio assim, de serem famosos e tal. E aí eu criei o Solfejornal, que era o jornal da música, né? Que tinha todas as páginas, até a página policial, quando a flauta, os metais queriam que a flauta fosse para os metais, mas ela era da madeira e tal, não sei o quê. E aí a gente fazia umas brincadeiras, e aí tinha o passo a passo do jornal, era assim, tinha uma agenda cultural, que era onde eu apresentava para eles um compositor, algum grupo musical, uma performance artística. Aí tinha a parte da aula mais teórica, e no final eles tinham um desafio. E esse desafio, quem fizesse o desafio, iria aparecer no próximo episódio do jornal. Então, por exemplo, no final, eu fazia um ritmo de percussão corporal, ou cup song, ou jogo de mão, ou alguma coisa que tivesse em casa, né? Eu tinha que usar algo, que aí foi um outro desafio nosso, não tinha como a gente pensar em estratégias com instrumentos, né, convencionais, então a gente teve que pensar em outras coisas. Ó, aqui, por exemplo, eu estou mostrando para eles com relação à altura, né? Falando que o tamanho maior tem um som mais grave. Eu peguei as panelas da minha esposa, ela ficou aborrecida, mas eu usei para mostrar os timbres e tal, da altura, enfim. Aqui foi outro aborrecimento em casa, que foi um xilofone de água, né? Eu fui pesquisando os copos e as xícaras que afinassem direitinho, para eu mostrar para eles a escala musical e enfim, né, como que era feita a questão das frequências e tal. E aí eles experimentaram em casa. Aí é aquela coisa, né, não dava uma escala diatônica no diapasão, não dava, mas eles percebiam que quando o copo estava cheio, tinha uma altura. Quando ele estava mais vazio, tinha outra. Eles começavam a brincar com isso, né? Então já era uma experiência a mais para eles. E aí eu vou para... Quanto tempo eu tenho, professora? Eu já estou perdido aqui.
porque eu falo pra caramba. Tu estás, eu também estou tão assim, envolvida com a tua fala, tu já falaste 15 minutos. 15? Ah, tá. Tô terminando. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Então, gente, eu trouxe aqui rapidamente para vocês um trecho. Aqui eu estava fazendo cup song com os meninos, né? E aí aquela coisa, né? Eu sempre prezo por pegá-los pelo repertório, sabe? Eles escolhem uma música que seja, né, de uma memória deles ali, de um ambiente deles que, claro, que tenha um valor nela, né, cultural, ético, enfim, que não seja nenhum crime, um atentado contra a nossa pessoa, mas daí eu pego para fazer com que eles aprendam alguma coisa, né? Por exemplo, o cup song, que é essa coisa do ritmo, né, com os copos, eu usei músicas do Thiago York, da banda Melim, coisas que eles conheciam, né? E aí eu vou mostrar para vocês um trechinho aqui do Solfège Jornal, só para vocês entenderem mais ou menos como era funcionando. Olá, bem-vindos ao Solfège Jornal, o jornal de notícias do universo musical. O grupo Stomp se apresenta aqui no Solfège Jornal para todos nós. Trarão para a gente um espetáculo das vassouras, onde eles fazem músicas muito interessantes com algo que você tem na sua casa. Só não tente fazer porque pode quebrar e a mamãe vai ficar bem aborrecida. E aí, depois disso, eu passava para eles o desafio, né? Mostrava aqui a percussão já. Deixa eu só passar aqui para mostrar para vocês. Palma. E aí ó. E aqui depois volta para o estalo. É onde muita gente erra, porque querendo voltar para o peito, mas volta antes para o estalo. Então, olha só. Peito, estala, palma, estala, tá? Então, a batida é essa. E aí, no final, eles tinham que fazer em casa e me mandar, né? E aí era muito interessante, porque eles me enviavam e eu colocava no jornal e ficava bem bacana de se vendo, tá? Só para terminar agora mesmo, de verdade, eu juro. Aqui eu tenho outro site também que... quando eu pensei no híbrido, né, para a gente terminar essa parte do híbrido, além das aulas assíncronas que eu passava uma atividade, por exemplo, acessar o site Brincando de Orquestra. Quem conhece sabe que é divertidíssimo. Ele mostra lá os naipes em cores, tem um espetáculo, tem uma brincadeira lá de você mesmo compor, enfim. E é um site brasileiro, de um maestro brasileiro, então é muito legal. E o que acontece? Metade da turma que estava em casa tinha uma atividade para fazer, né, com relação à orquestra, e o pessoal que estava na sala fazia uma atividade de condução, de maestro e tal, a gente fazia uma coisa mais dinâmica. Quando tinha que juntar, o que eu sempre fazia? Trabalhava principalmente com eles com relação aos jogos, que eu podia botar a câmera na sala de aula, e aí eu escolhia um aluno por vez de casa para ele fazer parte da sala. Então, o círculo terminava nele, naquele aluno. Então, ele fazia parte daquela atividade junto com a sala. Que, por exemplo, eu sempre usava jogos com palmas e silêncios, porque dava tempo do delay, né? Então, se eu tivesse que fazer aquele jogo que a gente faz, que você põe uma semínima, aí se for em semínima, vai seguindo a ordem normal. Se um dos alunos fizer dois cocheios, aí pula o do outro. Aí, se o outro fizer semicocheia, volta para o outro. Fica nessa brincadeira. O que estava em casa ficava olhando aquele movimento. E aí, quando ele via se o do lado dele fizesse uma palma, ele tinha que fazer lá da casa dele também o que ele quisesse. Ele podia fazer 2 para pular o colega do lado, podia fazer 3, né, em semicocheia para voltar para o colega que tinha passado para ele, e assim eles se divertiam juntos. E essa foi uma experiência, galera, dentro da pandemia. Obrigado, professora, pela oportunidade, e desculpa ter passado o tempo que eu acho que eu já passei. Não, imagina, foi muito enriquecedor a sua fala para nós, e é muito bom te ouvir, porque você é assim, muito entusiasmado e muito cheio de energia. Aliás, vocês são jovens, cheios de energia, né?
E a gente aprende muito ouvindo vocês falarem e vendo e participando dessa atuação de vocês, acompanhando, né, a atuação de vocês em sala de aula. A gente se orgulha disso, de ter vocês aqui, ver como vocês atuam realmente na prática. E essas experiências são fantásticas. Você está cheio de comentários aqui no chat, né? Você pode dar uma olhada. No final, nós vamos abrir para as perguntas, mas tem alguns comentários, como, por exemplo, que a maioria dos aplicativos, o José Pedro Martins, que comentou que a maioria dos aplicativos de sala de aula são direcionados para a voz. Os instrumentos musicais foram prejudicados, nesse sentido, né, que os aplicativos são mais voltados para a voz. Porém, algumas estratégias servem para driblar esse problema, como, por exemplo, gravar as performances e disponibilizar no YouTube. Então, ele estava abrindo um diálogo, né, de ideias com a tua fala. E outras mensagens interessantes aqui, da Maíra, por exemplo, dizendo que usei este jogo, era o jogo que você estava falando ali do Chrome Music, né? Aham. Com meus alunos, e eles amaram, se dedicaram tanto que se sentiram compositores. Eles adoram. E aí, muitos elogios, né, para o teu trabalho. E aí você depois dá uma lida aí no chat, e aí a gente vai abrir para a fala das nossas outras convidadas, e ao final tem as perguntas. Eu mesma tenho perguntas para fazer para vocês. Tá bom. Sobre o trabalho. Muito obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco. E agora nós vamos pedir para que a Rebeca fale um pouquinho da experiência dela durante a pandemia. Rebeca, muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde aos professores, aos alunos e aos professores que estão participando dessa mesa. E, bom, eu vou falar um pouco agora da minha experiência também durante esse período de pandemia que, como vocês viram, não foi fácil para ninguém. Para mim foi bem complicado porque, de início, para quem me conhece, tem muita gente aqui que me conhece, eu sou muito calma e muito tímida. E a ideia de aparecer num vídeo, assistir, saber que eu estou dando a aula e os pais dos meus alunos estão lá do lado com eles, assistindo também, inicialmente foi bem aterrorizante, mas conseguimos vencer, né? E, inclusive, esse é um dos pontos positivos que fez a gente melhorar como profissional, né? Então, eu vou começar a minha... Estão todos vendo? Sim. Sim. Então, certo. Quer ampliar um pouco ou colocar no modo apresentação? Isso, perfeito. Certo. Como eu disse, a primeira reação foi bem complicada, as perguntas que surgiram na minha cabeça, como é que eu vou fazer? É possível fazer isso? Como é que eu vou dar aula de música online? Os meus alunos, eles vão ter resultados com uma aula sendo aplicada desta forma? Eu não sei como foi o início dos outros professores, mas eu me lembro que foi em março do ano passado, exatamente no dia 18 de março, trabalhei normal nesse dia, no dia seguinte parou tudo, não ia mais ter aula. E já para o dia seguinte eu já tinha que postar um vídeo, sem experiência nenhuma, sem nunca ter feito, e um vídeo para cada turma. Eu tenho muitas turmas, muitas, e eu tinha que fazer um para cada. Nesse dia eu virei à noite, eu fui terminar às 6 horas da manhã de fazer tudo, porque eu não sabia como fazer. Eu errava e apagava, começava de novo, várias e várias vezes isso aconteceu. E deu 7 horas da manhã, já era hora de enviar a aula, né? Eu tinha que enviar em cada horário de cada turma. Dava 7h30 a primeira aula, eu mandava. Aí eu parava, tinha que esperar dar
o próximo horário 8h20 para mandar a próxima aula. Então, foi uma primeira semana, assim, muito difícil. Além de não saber se isso iria dar certo ou não. Começamos gravando videoaulas, e como eu contei para vocês inicialmente, eu sempre fui muito tímida, então esses primeiros vídeos que eu fiz, eu nem apareci, era só minha voz com imagens. Eu não queria, assim, para chegar no nível de me mostrar, foi uma trajetória, foi sendo trabalhado isso com o tempo. Então, foi necessário se reinventar, buscar por novas alternativas. Nós nos tornamos pesquisadores mais ativos, né? Nós fomos instigados a ir atrás de coisas novas, por não saber como fazer. Muita gente chegou falando assim comigo, eu não vou conseguir, eu não estudei para fazer isso. A gente não sabe como fazer. Então, a gente tem que buscar, teve que pesquisar muito, né? E para uma aula online, eu uso bastante recursos visuais, até porque eu ensino crianças desde o maternal, crianças de 3 anos de idade. E tem que ter muitos recursos visuais, porque eles se entediam muito rápido, eles perdem a concentração muito rápido. Então, tudo que eu ponho fundo com o tema da aula, às vezes eu me visto, eu chego a comprar roupas para me caracterizar com o tema da aula, para chamar a atenção deles. Sim, as primeiras experiências, como eu disse ainda há pouco, né, as dificuldades para fazer vídeos, a maior exposição. Primeiro que eu tinha que gravar uma aula e antes de postar na plataforma, passava pela minha diretora, pela minha coordenadora e, por último, ia para os meus alunos. Então, era vista por todo mundo, inclusive pelos pais deles. Eles iam ver como essa aula acontecia, como eu estava fazendo, né? O aumento da carga horária de trabalho. Se o professor já trabalhava muito antes, por não trabalhar somente na sala de aula, mas por trazer muito trabalho para casa, aumentou muito mais, porque juntou tudo que nós já tínhamos de preparar a aula, fazer planejamento. Agora a gente tinha que também gravar vídeo, a gente tinha que editar vídeo, postar na plataforma, certo? Fazer tudo isso. Então, por um certo período, comigo, eu simplesmente não estava mais fazendo nada. Eu trabalhava o dia inteiro, parava para dormir, acordava, trabalhava de novo. Então, trabalhar em casa, se a gente não decidir, agora eu vou parar, a gente vai ficar o tempo todo trabalhando, certo? E saber lidar com os pais. Como eu ensino crianças bem pequenas, até o 5º ano, foi bem desafiador, porque os pais dos alunos, eu não sei mais, eles acham que a gente está sempre disponível a qualquer hora. Eu recebi a ligação meia-noite, eu recebi a ligação 5 horas da manhã, querendo tirar dúvidas, perguntando, no momentos que eu não podia atender por estar em aula, né, de ligar e atrapalhar minha aula, interromper. Então, esse início foi bem complicado, né, e chegou o momento das aulas síncronas, em que nós paramos de gravar os vídeos e começamos a fazer aulas pelo aplicativo Zoom. Alguns pontos positivos, eu separei 3 aqui para falar para vocês, que não havia mais a necessidade de gravar a aula, certo? Já era um trabalho a menos para a gente, a aula acontecia em tempo real, não precisava mais gravar no vídeo. As dúvidas eram tiradas em tempo real. Então, com isso, eu parei de receber ligações de madrugada. E eu consegui observar melhor o desenvolvimento dos meus alunos no conteúdo, né? Porque por vídeo eu não sabia como é que estava acontecendo, se eles estavam assistindo, eu nunca soube. Apesar de ser ainda muito difícil observar pela tela, mas dá para saber, porque eu costumo conversar muito com eles, perguntar, e tá dando certo aí? Tá? Eles falam, como criança é muito falante, então eles falam mesmo, não estou conseguindo, dá para saber qual é, aí depois eu dou para os que têm mais dificuldade, principalmente para alunos que são especiais e tudo mais, eu tenho que gravar tudo mais separado para eles, entrar em contato com a mãe individualmente, para conseguir com que eles consigam alcançar o objetivo da aula. E alguns pontos negativos. Problemas que fogem do nosso controle. Internet que cai, o barulho da casa do aluno, ou quando eles estão com a câmera ligada, passa alguém atrás. Gente, eu tive casos de passar irmão de aluno só de cueca atrás, a gente tem que cortar o vídeo,
não dá certo, acaba com tudo, né? Às vezes tira o menino da frente do computador, senta o pai sem camisa, mal vestido, e tudo está sendo gravado para ser postado numa plataforma. E a distração dos alunos, eles estão juntos, eles estão se olhando, eles gostam de conversar muito. Uma das aulas que eu disponibilizei para o estágio foi uma aula dessa, uma turma que eu digo que é bem animada. Eles são muito falantes, eles falam todo o tempo, comigo, uns com os outros, e querem falar todos juntos, certo? Aí eles se distraem muito, e ausências e atrasos. Com as crianças pequenas é que isso acontece mais, porque eles são pequenininhos, 3 anos de idade, então a maioria não vai para a aula. Essa semana mesmo, hoje mesmo eu dei uma aula para uma turma, só um aluno. Toda semana é só ele que vem, só, não aparece mais nenhum outro. Quando não, chega já faltando 5 minutos para acabar, aí já foi, perdeu tudo. Isso é um dos pontos negativos das aulas síncronas. E quando a gente achava que já estava dominando quase tudo, chega o ensino híbrido para a gente aprender também a fazer isso. Que, ao meu ver, o ensino híbrido é muito mais difícil do que eu só fazer uma aula por meio do aplicativo ou dar uma aula totalmente presencial. No ensino híbrido, eu tenho que fazer ao mesmo tempo a minha aula na sala de aula e a minha aula para os meus alunos que estão em casa. E isso há uma grande limitação. Por quê? Primeiro, por falta de material. Eu não consigo fazer uma aula, por exemplo, eu estou na sala de aula, eu tenho os meus instrumentos musicais lá, mas quem está em casa não tem. Então, a gente tenta, faz eles criarem os próprios, usa o que tem em casa, como o professor falou anteriormente, eu usei várias vezes panelas, copos, e a gente vai assim se readaptando. Né? E a limitação ao professor. A minha maior dificuldade no ensino híbrido é ter que ficar presa na frente de uma câmera. Quando antigamente eu andava pela sala, eu dançava com os meus alunos, eu pulava com os meus alunos, e eu não consigo mais fazer isso com eles, ficar num círculo, porque eu tenho que ficar ali na frente daquela câmera para quem está em casa, certo? E uma cobrança muito maior, tanto da escola, quanto dos pais dos meus alunos, porque os alunos que estão em casa, eles querem que tenham o mesmo desenvolvimento de quem está na sala, querem o mesmo atendimento, o mesmo tratamento, e todo mundo sabe que não é a mesma coisa, né? No ensino híbrido, não, a gente tenta, eu me esforço bastante para acompanhar todos os que estão em casa, a conseguir conversar tanto com quem está na sala, quanto com quem está em casa também, para conseguir atender todos eles. No meio de todo esse caos, né, agora eu chego aqui nas minhas considerações, nós, com certeza, não seremos mais os mesmos professores, nos tornamos pesquisadores mais ativos, e isso tudo provou que nós somos capazes de dar aula em qualquer cenário. Conseguimos nos adaptar com as nossas dificuldades, buscando, mas nós conseguimos. Então, a gente sempre vai estar se reinventando para oferecer o melhor para os nossos alunos. Eu separei aqui algumas imagens de aulas que eu fiz, como quando eu falei do visual para vocês, né? Esse aqui é uma aula que eu fiz para as crianças pequenas. Essa outra também. Tá? Que eles gostam de ver as imagens, eles ficam felizes, eles ficam, olha, tia, é uma borboleta, eles ficam muito animados, né? Como eu disse para vocês, e o cenário também. Aqui eu separei uma aula híbrida para vocês verem. Aqui são os meus alunos na sala, e aqui vocês podem ver no quadro que eu botei no projetor, os alunos assistindo em casa a mesma aula, certo? No meu trabalho, nem todas as salas têm esse projetor. Quando tem, facilita muito. Mas quando não tem, fica mesmo bem complicado para fazer essa parte do ensino híbrido, porque com a gente usa os aplicativos, os jogos, e quem está na sala não vai conseguir acompanhar muito bem isso, até porque, como eles são pequenos, eles não têm, assim, por onde acessar um celular com eles, né?
Aqui é uma das aulas que eu dei também para maternal, que eu falei ainda agora do visual, do cenário. A gente estava fazendo aqui um aquecimento vocal com as vogais. Eu tento interdisciplinarizar assim, com o que eles estão aprendendo no momento. Eles estão nessa fase de alfabetização, aprendendo a ler e escrever. Então, eu gosto sempre de inserir isso nas minhas aulas de música também com eles. Obrigada. Muito obrigada, Rebeca. Muito bom te ouvir falando, né, abrindo o coração aqui para a gente dos desafios e começando com essa questão que às vezes a gente não se deparou antes, né, de perder essa timidez de uma outra forma. Porque eu sempre costumo dizer que dar aula é uma performance na frente dos seus alunos, né, é uma performance em sala de aula. Então, cada professor que nós formamos, e nós mesmos que já atuamos há muito tempo, a gente se identifica com determinado núcleo, com determinado perfil de alunos. Agora, essa situação que se colocou para a gente de forma emergencial e inesperada, realmente nos fez repensar, né, o como fazer. Foi um desafio muito grande para nós, numa outra proporção, eu falo assim, nós, equipe de estágio, porque também, assim como vocês, né, nós nos deparamos com esse desafio de formadores, de profissionais que irão a campo, né, e numa situação em que nós, depois, vocês viram, né, logo no início, há quanto que foi lido meu currículo, há quanto tempo eu trabalho, eu nunca trabalhei numa situação assim, online, de aula remota. Então, são muitos aprendizados, foram muitos os desafios, mas assim, é um tempo que está mostrando para nós que nós podemos crescer sempre e aprender sempre, né? Eu te parabenizo pelo trabalho, assim, eu mal posso imaginar o que é trabalhar com uma turminha de 3 anos de idade, eu assisti algumas das tuas aulas, é um desafio à parte, né? E esse momento do estágio, né, e os nossos alunos, muitos deles estão aqui assistindo, é essa a importância, porque nesse momento em que você vai estar em diferentes contextos educacionais, tendo essa experiência de observar, participar e fazer regência de classe, é que você vai se identificando com os ramos na educação, né? Então, por exemplo, a minha prática pessoalmente foi com jovens e adultos, mas na minha época de prática educativa, quando eu fiz estágio na faculdade, eu tive a experiência de estar em ambientes educacionais diferentes, né? Inclusive numa época em que não se falava em inclusão, no início da década de 90, e que eu trabalhei com um coral de cegos também, né, no Álvares de Azevedo. Então, assim, é um momento muito enriquecedor, onde a gente realmente se define um pouco como profissional, e percebe quais são os nossos domínios, naquilo que você se sai melhor, né, o campo que você se sai melhor. Assim, foram 2 experiências muito diferentes, a tua e a do Adriano, e muito enriquecedoras aqui que vocês colocaram para a gente. Muito obrigada por estar aqui compartilhando. E agora vamos escutar a Tereza Mônica, que também eu acompanhei bem de perto a Tereza, porque é minha filha, é aluna dela na escola. Então, assim, eu assisti às aulas da Tereza com muito entusiasmo, gostava de todas, né? Mas assistia como mãe de aluno, né? E agora a gente vai abrir aqui para falar da Tereza, e é com você agora, tá, Tereza? Olá, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz também, compartilho, vou quebrar o protocolo que nem o Adriano falou. Estou muito feliz aqui de estar com colegas músicos, né? E nesse curso também, que é tão, assim, a gente leva no coração, né? Eu fiz o FPA, mas a UEPA faz parte de mim também. Já fui ouvinte de algumas disciplinas na UEPA, fui aluna da professora Dione, e, nossa, tenho uma admiração por cada um que está aqui. Adriano sabe também que eu tenho uma admiração grande por ele, né? E por você, professora, muito obrigada pelo convite, viu? Então, boa tarde a todos. Eu espero que o que eu vou mostrar aqui para vocês, assim como os nossos colegas, seja proveitoso de alguma forma para todos, né? Nós, nesse momento tão importante
essa doação nossa, né? Esse partilhar. Como é interessante, muitas vezes a gente... eu estava refletindo aqui enquanto os nossos colegas falavam, que às vezes a gente não tem esse tempo para sentar. Eu nunca sentei com o Adriano, por exemplo, não conhecia a professora Rebeca, nunca sentamos para partilhar essas experiências, né? Porque a vida profissional vai levando a gente a ter um tempo assim mínimo, né, para a gente partilhar trabalhos, a não ser que a gente faça parte do mesmo projeto e tudo mais. E que legal, sabe? Eu anotei aqui as dicas de vocês. Foi muito, muito bacana mesmo. Gostei. Vamos lá? Então, eu quero partilhar um pouco sobre a minha realidade, gente. Eu sou professora de educação infantil também, assim como a Rebeca, e de fundamental, assim como o Adriano. Então, eu tive que passear pelos dois mundos, né? O meu fundamental, o fundamental menor, né? O fundamental... na escola, no Santa Catarina, eu dou aula de educação musical para o 4º ano. Lá é a única turma que tem educação musical. E na educação infantil eu pego do maternalzinho, né, menos de 3 anos, então é bem pequenininho mesmo, até... é isso aí. E essa realidade que a Rebeca falou é muito, muito certa, assim. O visual para eles nessa faixa etária é uma coisa muito viva, né? Eles têm a necessidade de externar dessa plasticidade de tudo, né? De pegar em tudo, de se animar com coisas visuais, e isso é muito importante. Então, como encarar esses desafios? Eu preparei aqui para vocês, é bom que eu percebi que as nossas experiências elas vão se somando, né? Ficou uma coisa assim bem, bem interessante, cada um com uma experiência diferente, mas também que se entrega, né, a uma outra. E aí eu vou mostrar para vocês experiências mais plásticas que eu tive em relação a isso tudo. Eu também trouxe algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo partilhar. Vocês me confirmem aí se está aparecendo no meu documento, tá bom? Vou só partilhar aqui. Espera um instantinho. Tá aparecendo? Sim, Tereza. Tá ótimo, então. Então, quando a professora me veio com esse desafio, né, de falar sobre essas experiências educacionais, foi também um momento de reflexão para mim, de tudo que a gente viveu nesse último ano e o quanto vitoriosos nós somos, né? Porque eu considero cada um de nós que está aqui vitorioso nesse sentido. Nós tivemos que nos reinventar, como nossos amigos já nos falaram, né? E falando para vocês, assim, da minha relação com a educação infantil e o 4º ano do fundamental, eu vou começar mostrando essas duas imagens, assim. Gosto muito de traçar essa relação das imagens, porque a gente, ao ver uma imagem, a gente pode imaginar diversas coisas, cada um tem uma interpretação, né? Então, as artes estão integradas, elas sempre estão integradas. Você olha para essa imagem aqui, a primeira, de cima, 2 crianças afastadas conversando, né? Essa foi a nossa nova realidade, esse foi o nosso novo choque. O choque em que a gente não conseguia ter contato com as nossas crianças. Uma criança vinha abraçar a gente e esse afeto já não era mais possível, né? Como é que um professor de educação infantil fala para um bebê, não me abraça, né? Como é que um professor de fundamental fala para uma criança que vem com aquele carinho sincero e dizer assim, não, poxa, agora é só com o cotovelo. Então, esse foi o primeiro desafio, foi o emocional, né? O afetivo. Eu acho que todo professor, ele tem esse reacender, né, do entusiasmo também com carinho sincero das crianças, né? Esse sentido. E o peixe ali embaixo, o que seria esse peixe? Foi o salto que a gente teve que dar, né? Que salto foi esse? Foi um risco, foi um salto em que, como a nossa colega falou, sobre nos expormos, né? Eu falo particularmente como pessoa, assim, que também, apesar de ser artista, né, me considerar artista, tinha muita dificuldade da exposição visual, né? Então, assim, me expor tocando, me expor falando, me expor de forma visual, era uma coisa, assim, uma trava também para mim. Gente, está aparecendo o slide? Não sei se deu... Está sim. Tá? Ah, então tá. Qualquer dificuldade me avisem, tá bom? Então, me expor era uma coisa difícil para mim também. E foi a primeira vitória, né?
quebrar esse tabu, esse desafio, mesmo sendo cantora, mesmo sendo musicista, a gente que vem de uma vida acadêmica, eu acredito que vocês, como universitários, muitos devem ter também esse gostinho, assim, de se cobrar muito, né, do perfeccionismo, do querer que tudo saia certo, né, e então a gente, como professor, também passa por isso. Então, eu vou passar aqui o slide e vou mostrar para vocês, uma vez me mostraram essa chargezinha aqui, que é muito legal, é da Escola de Passarinhos do Instagram. Eu trouxe para vocês também uma reflexão. Antes nós éramos professores, né? Antes da quarentena. Depois, o que a gente virou? Professor, influenciador digital, youtuber, cinegrafista, né? Diretora de arte, cenógrafo, designer, especialista em novas tecnologias da educação à distância, plantonista de WhatsApp, tutora, conselheira emocional e tudo mais, né? Que vem aí no pacote. Então, passando para algo mais prático, né? Eu quis trazer também algumas possibilidades que eu tenho certeza que todos vocês já devem conhecer, mas que foram muito utilizadas durante essa pandemia. As mais famosas são o Microsoft Teams, né? Que a gente usa lá na escola. E eu posso dizer para vocês que a escola não usava, tá bom? Então, esse foi um grande desafio, usar o Microsoft Teams, porque nós tivemos formações atrás de formações para que nós entendêssemos a plataforma, né? E foi assim, não foi um mês, foram semanas, um dia atrás do outro, tendo formações, e graças a Deus a gente conseguiu vencer esse desafio, os professores da escola. E essas outras plataformas, elas também funcionam, né? Como a gente está utilizando hoje o Google Meet, o Zoom. Microsoft Teams, ele é pago, e eu não sei se ele tem de forma gratuita, acredito que não, deve ter, né? Mas ele pago, ele é bem completo, ele tem todos os recursos possíveis que vocês possam imaginar, até mesmo questão de plataforma de vídeos, né, stream, tem vários recursos, e também creio que deva ter alguns jogos, eu não sei, não cheguei a mexer, o Adriano deve saber dizer também melhor, porque eu acredito que ele usava essa plataforma, né? Eu ainda uso. Então, o G Suite é esse pacote todo de aplicativos que o Google nos dá também, né? Então, eu uso também esse pacote na Seduc, né? Então, dou aula por lá também, mas já dou para um outro nível de alunos, eu dou para o ensino fundamental maior na Seduc, é outra realidade também. Então, eu vou seguir aqui, tá? E a gente vai, no final, se quiserem abrir para perguntas também, não sei, a professora acha que vai abrir, né? A gente vai continuar aqui. Então, recursos tecnológicos. Eu quis trazer para a gente essas coisas básicas, para a gente ver o que a gente tem em casa, o que a gente utiliza, o que a gente já utilizou. No estágio, eu tenho certeza que vocês precisaram de um celular, e aí está mais um desafio que foi bem concreto, assim, para mim, foi o celular. Eu era do tipo de pessoa que não tinha digamos assim, essa questão de ter um celular com uma boa imagem, não fazia essa questão de ter um celular com uma boa imagem e tudo, até porque eu não me focava muito em produção de vídeos antes dessa pandemia. E aí, eu me vi na realidade, que realidade eu me vi? Tendo que fazer uma imagem boa para entregar para os pais, eu acho que hoje a minha língua está enrolada. Mas, enfim, eu tinha que também colocar uma boa sonorização, ou seja, entregar para os pais um som que fosse de qualidade, afinal de contas, nós somos professores de música, né? Eu não posso fazer um vídeo com qualquer som. E isso era algo que me preocupava muito. Então, eu tive que investir nisso, tive que investir num bom celular e também buscar de que forma eu poderia utilizar para que o som ficasse bom, né? Então, geralmente, eu gravava com um aparelho diferente. No caso, eu usava um tablet, né? Eu usava o iPad que eu tenho. E aí, eu vou mostrar para vocês em algumas imagens isso, tá bom? E usava ele escondido com o fone, capturava o áudio e depois pegava e sincronizava a imagem com o áudio. Isso fazia com que o som ficasse melhor, né? Mais audível, né? E principalmente na educação infantil, porque as crianças, elas precisavam disso, elas precisam conhecer o som dos instrumentos, conhecer as canções que nós cantávamos, as histórias cantadas, que são muito utilizadas também.
E o aplicativo de edição que eu usava era o iMovie. Se vocês quiserem anotar aí, para iPhone, o iMovie é excelente, porque ele te dá essas possibilidades assim enormes de colocar GIF, de colocar outras coisas e cortar a imagem, que era como o quarto ano acabava vendo alguns vídeos meus. Eu colocava a apresentação, né? E fazia minha imagem curta, bem pequena, ou então ampliava quando tinha necessidade, ficava fazendo essas edições. Isso logo no começo da pandemia, quando foi o quê? Pedido para que a gente fizesse videoaulas, né? Então, o nosso sistema no início da pandemia era também de videoaula. E, mais do que tudo, a criatividade era necessária, né? Para que a gente transformasse, assim, um copo d'água em um instrumento, como o próprio colega Adriano falou. E aí eu vou passar aqui alguns materiais alternativos, né, que vocês podem também utilizar em casa. Que eu tenho certeza que vocês já viram muitos. A gente tem muitos vídeos no YouTube de exemplos de atividades com copos, talheres, vasilhas, né? São muito interessantes para trabalhar uma coisa que é fundamental nessa faixa etária e também com a educação musical na escola, que é os parâmetros sonoros, né? Isso é uma coisa assim que eu creio que todo professor já tenha trabalhado em sala, ou vá trabalhar. Então, os parâmetros sonoros, como altura, timbre, duração, intensidade, esses recursos, eles são muito legais para isso, né? A gente pode utilizar o papel como instrumento, a gente pode utilizar lenços com as crianças menores, né? Muito interessantes, eles adoram esse tipo de atividade, em que a gente brinca de se esconder, brinca de utilizar os lenços, né, com o ritmo da música. Garrafa PET, construir instrumentos com materiais reutilizáveis, materiais alternativos. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho das aulas, um pouquinho do que eu pude fazer, né, com esses recursos e que a gente conseguiu construir principalmente, né, durante o ano de 2020, e agora a gente está começando o ano de 2021. E o que mudou foi isso que a Rebeca falou, realmente, a professora Rebeca falou, que foi essa transição, a gente foi aos poucos. Na escola também, a gente foi do ensino de videoaula para o ensino na sala e, ao mesmo tempo, ao vivo, né? E também, hoje em dia, a gente está na plataforma de novo. Então, a gente tem oscilado entre a sala e o ao vivo, e tem sido uma dificuldade realmente quando é na sala, porque a gente precisa dar atenção para quem está na plataforma e para quem está em sala de aula. Eu acho que esse é um grande desafio também. Aqui eu trouxe algumas imagens, aí eu vou passando e vou mostrando para vocês. Isso aqui foi um trabalho da educação infantil, ó, nível 2, que eu utilizei coisas de casa, da cozinha, né? Então, tem um educador musical que eu gosto muito, que eu posso dar como referência também para vocês, que é o Estevão Marques. Ele trabalha muito a educação como forma de brincadeira, né? Educando pela brincadeira, que a música, nessa idade, ela também tem esse lado lúdico muito forte, e a gente trabalha muitas questões voltadas não só para música, mas para outras coisas. Eu gosto muito de pensar na música, se você tiver essa filosofia, talvez você se identificar com essa filosofia, de entender que a música ela não é só, você consegue tirar muitas atividades da sua manga, né? Você precisa entender que a música ela sempre anda com um ezinho, né? É a música e as artes visuais, a música e o movimento, a música ela não tem limites, né? Então, essa atividade de educação musical para essa idade, elas podem trabalhar, sim, o movimento, a dança, podem trabalhar a coordenação motora através do pincel, podem trabalhar também tudo em conjunto, né? E a coordenação motora através de tocar um instrumento, a percepção auditiva, como eu já falei para vocês. Então, a gente pode sempre estar ligando a música com as outras áreas, e isso torna muito mais rico para a criança, né? Então, nessa atividade eu trabalhei os timbres e também a questão da coordenação motora juntamente com a música que eu estava fazendo. Então, tinha prato, tinha panela, tinha outros instrumentos musicais, né? Como a educação infantil, o visual é importante, então eu tentei colocar bastante informação, mas você não precisa necessariamente colocar muita informação, né? Às vezes o menos é mais. Então, aqui do lado também vocês podem ver, no cantinho tem uma maraca que eu construí com o quarto ano. Então, eu vou passando aqui algumas atividades. Ó.
Vocês estão vendo? Aqui a questão do som dos animais, que eu trabalhei com maternal. O tablet aqui era aquele recurso que eu falei para vocês que eu capturava o áudio, né? E depois tirava o áudio do tablet e juntava com a imagem, para poder dar isso aí. Nessa época, eu estava utilizando um iPhone 6 de uma amiga minha, que eu fui atrás para poder a gente conseguir fazer, e ela até me ajudou, isso é logo no comecinho também, das edições, né? E aí a gente foi se adaptando. Eu também tinha que colocar 5 videoaulas por semana, e acabava trabalhando de domingo a domingo, como a gente já sabe que funciona, né? Essa aqui é uma das atividades do 4º ano, né? Não poderia deixar de falar da BNCC, né? Porque isso que eu falei, da base curricular, nossa base curricular que nos norteia, ela vem justamente trazendo essa proposta, né? Das artes ligadas. Então, a gente precisa entender isso. E aí, a gente vai ter no 4º ano também essa possibilidade dos processos de criação, da materialidade, dos elementos, né, constitutivos da música e outras coisas. Então, aqui eu estou trabalhando no processo de criação. A gente estava falando sobre música popular brasileira e aí fomos construir maracas. E com material reutilizável. Cabo de vassoura, lembrei até do Adriano, que ele falou da vassoura. Aí eu pedi para quebrar dessa vez, Adriano. Não teve como, tive que pedir para trazer só um pedacinho. A garrafa PET, né? E os grãos, o arroz. Vou passando, que tem bastante coisa. Aqui, quando eu falo para vocês sobre música e movimento, olha só, imitando os utensílios da casa, né? Garfo, faca, prato. E tem uma música muito bacana do Grupo Tri. Vocês podem conhecer o canal também, quem não conhece, Grupo Tri. Eles têm uma canção que se chama Vira, Vira, Virou, e a gente vai fazendo os utensílios da casa, né? Vira uma caneca, vira um garfinho, vira um facão, e as crianças adoram, porque também tem uma parte rítmica da música, né? E se ensina eles a ter coordenação motora. Aqui, trabalhando com copos, né, também aquelas atividades que a gente bate copo, vira copo, e aí trabalha a coordenação motora, a memória, né, e também esse recurso que temos em casa, que é muito interessante, o copo. Aqui, maternalzinho, trabalhando com eles a coordenação motora através do balão. Então, conhecendo as partes do corpo, conhecendo também como a gente pode utilizar a mão deles, né, para fechar, abrir, no ritmo da música. É bem legal essa atividade também. Aqui, conhecendo o timbre dos grãos, né, o feijão. Como é que eu posso fazer? A gente ia construir nesse dia um ganzá de garrafa PET. Aí, como é que eu poderia fazer através dos grãos que eu tinha? Se o som do feijão era mais grave, se o som era mais agudo. E várias outras atividades. Nessa nova imagem aqui, eu estou passando já como eu fazia, daquela forma que eu falei para vocês, com a apresentação no PowerPoint e, ao mesmo tempo, colocando a minha imagenzinha lá. Porque, poxa, mas a gente viu bastante atividade com timbres e coisas assim, né? Não tem atividade com elementos tradicionais da música? Tem sim. Já no fundamental, eu consigo aprofundar um pouco mais isso, né? E aí eu vou fazendo dessa forma. Trabalhando, que eu acredito que alguns foram até passados para vocês, a professora até viu alguns, né, que gostaria de passar para vocês, não sei se vocês chegaram a ver. Então, é isso, vou passando os outros aqui, a festa junina com copo, musicograma, que é uma forma também de utilizar o papel, que é muito prática, né, você pode fazer com o que tem em casa, pintar o papel, e você faz um eco rítmico. Então, você coloca sílabas ou faz uma música instrumental e vai tocando uma sequência de cores, e a pessoa que está com você, seu pai, sua mãe. Então, mais ou menos isso. Se eu estiver me alongando muito, já vou terminar, professora. Aqui, então, são recursos com papéis, tá? Vou passando rapidinho. Solfejo também, né? Com imagem. E eu trouxe bastante imagens para vocês, para a gente ver o que a gente pode fazer com pouco, né? Com papel, com essas coisas. E ditado de som, de timbres, e muitas outras coisas. Ó. Emojis que eu fui passando.
E no final eu sempre deixo essa frase, porque eu acho que ela toca muito meu coração. Porque a voz e o corpo, quando a gente não tem nada, se a gente tiver a nossa voz, se a gente tiver o corpo, a gente faz música de qualidade ainda assim. Porque é preciso fazer o mundo inteiro cantar. A música é tão útil quanto o pão e a água. Já disse nosso grande Heitor Villa-Lobos, né? E aí eu deixei aqui o Instagram e o Facebook. E como eu já extrapolei meu tempo, não vou mostrar os vídeos. Eu tinha os vídeos aqui, mas fica para um outro momento. Quem quiser ver, pode entrar em contato comigo também, a gente vai se falando. E agradeço a oportunidade. Desculpa se eu me alonguei ou se eu falei alguma coisa que não ficou muito clara. Não, tudo claríssimo. A gente que agradece. Nós estamos aqui com a equipe de professores. Nós, professores, estamos muito empolgadas com a fala de vocês. Na verdade, você não se alongou. Vocês falaram o que tinham que falar dentro do tempo. Pena que nós não tínhamos mais tempo, né, para proporcionar para vocês dentro dessa mesa redonda. O que já foi um aprendizado, porque a experiência de vocês é digna de uma palestra individual. Porque não dá tempo para uma coisa redonda. Professora, a gente fica assim, deixei de falar alguma coisa, né? Não, vocês falaram muita coisa, tinham muita coisa para falar, e aí me passou isso na cabeça. Poxa, eu tinha que ter sido pensado numa palestra para cada um de nossos convidados, né? Mas muito enriquecedor tudo que vocês colocaram aqui sobre a experiência educacional de vocês na pandemia. Sem dúvida nenhuma, o que marca muito essa aceleração do domínio tecnológico. Eu não sei que nível vocês estavam, não é? Mas todos nós fomos colocados à prova em níveis diferentes. Eu acho que sempre tem aquelas pessoas com maior domínio tecnológico do que outras, mas você se viu numa situação educacional onde você tinha que dominar e se desafiar, fazer aulas que despertassem a curiosidade dos alunos, um ritmo frenético, cansativo de preparação. Vocês muito bem expuseram isso aí. Como a Rebeca falou, né, meia-noite estava respondendo o WhatsApp, a charge maravilhosa que você selecionou para ilustrar isso aí. E realmente a gente fica com palma de língua para fora, de cansada só de ouvir, imaginar essa lida de vocês nesse último ano, quando Tereza colocou a cereja no bolo, dizendo, não, eu preparava 5 videoaulas para postar por semana, eu só não tive um colapso aqui, gente, porque eu estou sentada. Realmente não é fácil, não é nada fácil, mas deu para ter uma noção dessa proporção com a fala de vocês que estão vivenciando essa prática na escola, propriamente dita, e é muito bom que os nossos alunos que estão em formação, alguns concluindo agora, e outros que estão no 5º ano ainda, que estão participando da nossa jornada também, o que realmente o mercado, como o mercado profissional se apresenta hoje, né? Eu queria saber se tem pessoas que vão querer fazer alguma pergunta. Eu, assim, também ficaria falando, tirando... Eu tenho várias perguntas, na verdade, mas eu quero saber se as pessoas, né, que estão aqui nos assistindo querem perguntar, se vão levantar a mão, se tem alguma pergunta especificamente. Eu abro esse espaço para vocês que estão aqui no público, na audiência dessa mesa. Tem muitos comentários no chat, tá? Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Muitos aplausos, parabéns. A professora Ana Maria Souza, que sempre participa, incentiva o nosso trabalho, aqui uma amiga e uma colega de trabalho maravilhosa está dizendo que tempos bons, Adriano, nos cantores, né? Saudades. A professora Val aqui tietando a Rebeca, maravilha, Rebeca, parabéns, bom compartilhar seus desafios e dificuldades vencidas. Disse mais acima que estava emocionada. É muito bonito, né, ouvir essas declarações aqui no chat. E nós, professores,
que tivemos o convívio com um ou outro de vocês, as professoras de forma mais próxima, né, porque eu comecei a atuar na prática educativa e no estágio de 2015 para cá, né, então eu não fui professora, assim, do Adriano, por exemplo, né, e as professoras aqui, com certeza, estão muito orgulhosas de ver vocês. Eu fui professora da Tereza, mas num outro contexto, né, Tereza? E foi na formação técnica. Verdade. Isso, não fui professora na universidade. E nós, professores, nos dividimos, não é? Assim como a gente trabalha em ambientes diferentes. Não tem nenhuma mãozinha levantada. Tem Valdecíria, professora Val, que bom. Vamos lá, faça a sua pergunta. Tem eu. Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer por esse momento assim tão especial, em que os nossos colegas e parceiros do estágio nos proporcionaram, né, esse momento tão especial. Eu fiquei aqui pensando quanto que a gente deixa de conhecer de experiências emocionantes, de experiências de música sendo feita dentro do espaço da escola. Às vezes a gente vê muitos relatos de pessoas, fiz o curso de música, mas depois eu resolvi não dar aula, eu comecei a dar aula de outra coisa, de outra disciplina. E é muito bonito ver como vocês ainda mantêm esse brilho, essa força, essa energia, porque é uma missão levar a música para todos. Na verdade, essa coisa da educação musical dentro do contexto da música na escola. E eu fiquei aqui pensando quanto nós perdemos ao não termos mais momentos como esses juntos. Eu acredito que nós já fizemos em alguns momentos, e essa mesa redonda, ela tem uma pontinha de encontro de egressos, mesmo que Tereza não seja da UEPA, mas, assim, ela é abraçada pela UEPA porque ela fez a licenciatura. E quanto que nós estamos perdendo ao não termos um encontro, uma espécie de fórum permanente com os nossos egressos, com quem está atuando em sala de aula, para solidificar, para fortalecer, porque nós vivemos um tempo em que nós temos várias perspectivas enquanto estamos estudantes, mas depois nós temos oportunidade de ensino e que às vezes a gente talvez nem estivesse pensando em realmente ficar com os 2 pés fincados no ensino, mas aí você se forma e vê, ei, eu preciso dar aula mesmo, agora é valendo. Então, eu já vou até lançar a ideia, mais trabalho, lançar a ideia de nós fazermos um encontro anual, de repente, pode ter uma parte na nossa jornada, mas eu acho que seria importante esse momento para compartilhar quão rico foi esse momento. Então, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua própria experiência, e isso é muito bom. E aí eu tenho, né, meus ex-alunos, o Adriano, a Rebeca, que eu fico, assim, muito emocionada de tê-los e sentir a mesma vibração, sabe, de paixão por ensinar. E eu queria só que vocês pudessem falar um pouquinho como vocês se sentiram relacionados ao apoio das instituições que vocês estavam vinculados frente a todo esse panorama. Vocês já colocaram como vocês
se viraram, né? Como vocês ultrapassaram as barreiras das dificuldades. Mas existe também um outro lado, que também envolve reconhecimento do profissional. Nós estamos vivendo um período difícil, mais difícil ainda, dentro da história da educação no Brasil, e a gente vê que a valorização do profissional, do educador, sempre foi uma grande polêmica. E, frente à pandemia, como vocês se sentiram? Acolhidos, só cobrados? Porque isso é importante também, porque isso deve ser observado para que nós façamos algumas articulações para que não sejamos somente cobrados. Porque o professor, vocês mostraram pelos relatos o quanto de trabalho vocês tiveram, que não é pouco. E como vocês se sentiram? Se alguém quiser falar, abra seu coração. Eu vou começar aqui, já que está na ordem. Na verdade, professor, eu tive duas experiências bem diferentes, né? Eu trabalhei em duas escolas. Numa delas, usa também o próprio Teams, que a Teresa falou, só que eles já tinham o Teams antes da pandemia, só que era um grande elefante branco, ninguém usava, mas tinha, entendeu? Todo mundo já era cadastrado, a plataforma já existia, mas ninguém usava, porque a escola tem um contrato com a Microsoft, então eles disponibilizaram. Quando a pandemia começou, numa quarta-feira, no dia 17 de março, se não me engano, foi traumatizante para todo mundo, né? Aí no outro dia pela manhã, na quinta-feira, para vocês terem uma ideia, na quinta-feira pela manhã, os professores todos já estavam em aulas online, ao vivo, ninguém gravou vídeo. Então, essa experiência, por exemplo, que elas tiveram de vídeo em cima de vídeo, de 1000 vídeos, numa escola eu não tive. Porque a escola parou na quarta, na quinta de manhã, os alunos já estavam todos na sala de aula online. Porque existia a plataforma e só foi mandado o link. Olha, entrem que a gente vai se encontrar lá dentro. E aí, trabalho para TI, né? Pessoal da teletecnologia educacional, que tiveram que organizar as salas de aula, mas a gente não precisou passar por essa transição. Então, a escola, nesse ponto, ela foi, assim, uma respiração, né? Para a gente. Eu via o sufoco de todo mundo e eu não estava passando aquele sufoco por essa escola, que era a minha carga horária maior, que era onde eu tinha todo o Fundamental 1. Na escola que eu tinha o Fundamental 2, aí era outra conversa. Aí eram os vídeos, eu tinha que gravar e tudo mais. Então, eu tive essas duas experiências, né? Onde uma escola estava preparada, mas pelo menos acabou, acho que, por sorte, né? Estar preparada e conseguiu iniciar logo no outro dia, e a outra que esperou um mês e meio, para se organizar, né? Até descobrir como transformar o Google Meet em sala de aula. E aí, o que acontece? Com relação à cobrança, o que lá nessa escola, né, onde já tinha o Teams e tal, qual era a parte ruim? É que eu, enquanto professor de música, e acho que a experiência aí da maioria, eu lembro que na UEPA, quando eu entrei em 2002, 2003, eu acho, a gente já discutia esse papel do professor, que também era o responsável pela festa, pela música não sei aonde, pela diversão, pela homenagem da mãe, do pai, do tio, do avô, e que isso não deveria acontecer, não sei o que lá. Aí você sai e acha que não, já fosse discutido demais na universidade isso. Mas a universidade ainda não conversou com as escolas, porque elas ainda cobram da gente, vai ter uma homenagem às mães. Vai lá, Adriano, canta o coral das mães. Aí não sei o quê, vai ter então o que acontece? Eu tive sempre que mesclar a minha aula, por exemplo, o que eu fazia? Eu usava uma malandragem. Quando eu tinha que usar, vamos falar de harmonia, aí, beleza, vou falar de harmonia, então, quando eu dividir duas vozes, na música da mãe, eu vou explicar para ele que são duas vozes e tal. Eu aproveitava para transformar aquele evento em também aula. E isso, na pandemia, o que aconteceu? Eu comecei a ter que produzir vídeos para o Instagram da escola, vídeos musicais, tipo assim, ter música disso, música... Continuou, entendeu?
A homenagem da mãe continuou online, a festa junina continuou online, então, tudo continuou. Aí, nesse sentido, assim, era um outro trabalho. E era um trabalho bem pior. Porque quando você edita um vídeo seu, você tem, por exemplo, o áudio que você trata, como a Teresa falou, né, uma preocupação com a luz, com o espaço. Quando você precisa fazer um coral das crianças, você fazer uma banda, que no caso da escola eles também tocam, aí tu vai ter que trabalhar com o ruído da casa dele, com a gravação que ele mandou pela metade, porque ele não precisava a música inteira. E tem um monte de coisa. E o que eu fazia? Eu mandava o áudio, eu juntava no projeto, né, no Cubase, que eu uso, que é igual o Pro Tools assim, de gravação, mas é outro. Eu juntava todos os áudios dos vídeos, retirava, mandava para um amigo mixar, só que aí quem pagava era eu, não era a escola. Aí tem essa, né, porque a escola não entende que, não, mas por que você vai pagar tanto só para juntar os sons? Para convencer a escola é mais difícil. Para o projeto maior da escola, por exemplo, que eu já fazia há 10 anos, há 4 anos para cá que eu comecei a convencê-los a pagar por isso, né? E aí, é isso que se fazia. Trabalhava sempre, aí voltava o áudio para mim e eu editava o vídeo e mandava para o Instagram da escola. A gente vai vivendo assim. É um desafio, né, muito grande. Eu percebi também na fala da Teresa que tem a questão do investimento financeiro num recurso tecnológico, no equipamento de ponta, né? No teu caso, tu gostava de usar os recursos da Apple porque te permitiam fazer edição de uma forma mais viável para ti. Então, nesse sentido, também foi a questão da professora Valdecíria, que o Adriano já respondeu, quer dizer, tem momentos realmente que essa história não muda, né? A gente tem que meter a mão no próprio bolso e usar do investimento do recurso próprio. Naturalmente, quem não teve que melhorar a sua internet? Eu fui uma que eu tive que mudar o plano que eu tinha, porque não deu conta, não somente do que eu tinha que fazer, mas da nova dinâmica doméstica, onde 5 pessoas tinham que acessar ao mesmo tempo. Então, teve o investimento, né? E é muito bom vocês colocarem isso aqui, porque já mostra essa projeção para os alunos em formação. Essa projeção de realidade, né? Essa perspectiva do que vai ser encontrado na vida real, no campo profissional. Algum de vocês quer fazer mais alguma colocação? Tereza, Rebeca? A gente poderia finalizar a nossa mesa, vocês poderiam falar alguma coisa e já fazer o fechamento, a despedida. Tá bom. Já que está por ordem, vou deixar a Rebeca falar. Bom, ainda falando sobre o que o professor Adriano falou, é realmente uma realidade para mim também, né? Assim, a gente não tem muitos recursos, dava para ter, mas não tem, a gente tem às vezes que tirar do nosso próprio bolso. Eu, por exemplo, eu ia inclusive falar isso no momento da apresentação, mas eu acabei esquecendo. Na escola onde eu trabalho, eles têm que ter coral, né? Então, eu tenho 2 aulas em cada turma na semana. Então, são muitas aulas. Em uma semana eu dou 30 aulas. E são 2 aulas por turma. E uma é só de música. E nessa aula de música é onde eu faço coral, é onde eu faço tudo. Então, eu tenho que ir dividindo. A gente tem que eu tenho que ter um coral e eu tenho que ter 3 turmas de 3º ao 5º ano tocando flauta doce. Só que nesse momento de pandemia, vocês sabem que é difícil dar essa aula online, não tem como fazer um coral online, e principalmente em modo híbrido, quando eu estou na escola, em que eu tenho que fazer essa aula que juntaram 4 salas para fazer junto, numa quadra, no calor, e com uma câmera na minha frente, e o pessoal em casa não sei se está ouvindo ou não, né? E já foi colocado, eu já coloquei, é difícil fazer essa aula, dá para não ter essa aula, mas não, tem que ter. E aquela mesma coisa, as datas comemorativas estão chegando, a gente não consegue fazer um evento, eu tenho que pedir para todos os alunos me mandarem vídeos e eu sair fazendo aquela edição lá para fazer o vídeo, quando não eu mesma. Eu recebi uma mensagem da minha diretora outro dia, assim, no domingo,
que eu tinha que fazer um para segunda, porque era o dia da água, eu esqueci do dia da água, eu ainda não tinha mandado um vídeo sobre o dia da água. Então, em todas as datas comemorativas, tem que ter um vídeo meu lá cantando, tocando, fazendo alguma coisa. Isso realmente cansa. Às vezes dá vontade de mandar aquele desenho lá, não sou um robô, né? Que eu fico realmente esgotada. Só na semana passada, semana de Páscoa, eu gravei 4 vídeos, porque ia ter programação todos os dias, e todos os dias ia ter que ter música. Então, eu trabalho em 2 escolas da mesma rede, da rede adventista. Segunda, terça e quarta eu estou em uma, metade da quarta, quinta e sexta eu estou em outra. E aí, quando eu estou em uma, que vai ter um evento, mas eu não vou estar lá, por mais que eu não esteja lá, eu não esteja nesse dia trabalhando para essa escola, eu tenho que deixar algo pronto para essa escola nesse dia, porque tem que ter. Aí eu tenho que fazer para as duas, algo gravado para uma e algo presencial na outra, né? É tudo bem trabalhoso, além de todo o trabalho que a gente já tem em sala de aula. É isso. Nossa, são os desafios, né? São os desafios. Constantes. E você, Tereza? Bem, para fechar, então, eu gostaria de mandar um abraço para os meus professores que estão falando aqui, que já foram meus professores também, Wagner Alonso, professora Valdecira, né? Eu não fui aluna da UEPA na licenciatura, mas eu fui no bacharelado. Por mais que a gente ficasse escondido lá no conservatório, mas eles dizem que a gente era da UEPA, né? Aí, eu me sinto parte dessa turma, assim, porque muitos foram meus professores, né? Inclusive, alguns que apareceram aqui, que já deram um oi. E para fechar essa fala dos nossos colegas, eu queria pontuar algo muito importante para a minha vida, tá bom? Algo que é pessoal mesmo, assim, que eu acho que eu observei também aqui, que somos professores de escolas confessionais, né? Então, escolas cristãs. E isso, para mim, é algo que foi muito importante na pandemia, porque eu sempre fui muito envolvida na escola com os serviços pastorais. Então, uma coisa que o estudante de música ele tem que saber é que ele tem que ser multifacetado. Isso acho que deu para perceber com todas as nossas falas aqui, né? Você não pode ser limitado, né? Então, dizem aquele ditado, né? Que quem é bom em desculpa não é bom em nada, né? Mas acaba acontecendo isso com a gente, porque a gente não tem desculpa. No momento em que aparece um desafio na escola, você tem que abraçar ele com o que você tem e fazê-lo, né? E falando desse lado que eu comecei, que é o espiritual, foi muito importante para mim. A escola que eu trabalho, ela oportuniza a gente a viver momentos de oração, mesmo que online. Recentemente tivemos uma adoração na Páscoa, mesmo pela plataforma. Então, isso é algo que me alimentou muito espiritualmente, né? A oração e tudo mais, e eu valorizo isso lá na escola e acabo fazendo parte das missas, das celebrações. Então, não é só sala de aula, como os nossos amigos falaram. Existem os desafios também, para fazer vídeo, fiz vídeo também. Para fazer coral de Natal com os professores na sacada da escola, uma live, a gente faz coral de Natal com uma sacada na live, com um drone filmando a gente. Fazemos, entendeu? Então, e isso, se nós formos fechar a nossa mente para pensar que o conteúdo nesse meio todo é o mais importante, a gente acaba se frustrando. Por quê? Como o Adriano falou, muitas vezes a gente está seguindo numa linha de raciocínio, eu estou dando aula de teoria musical, de harmonia, de melodia, e aí você se vê num evento dos pais, se vê no evento das mães, se vê num evento de Natal. Você vai parar tudo aquilo para reprogramar o seu planejamento, que foi uma das dificuldades que eu também acabei não falando na hora, mas eu tenho certeza que vai ser frutífero isso aqui futuramente, vamos nos encontrar de novo. E você se reprograma para atender uma necessidade da escola. Toda empresa vai te exigir isso. Não adianta a gente pensar que vai ter uma escola perfeita. Toda empresa vai te exigir isso. Eu acho que a questão do apoio financeiro foi o que pesou também, né, nessa questão da gente estar passando por essa dificuldade. Mas eu vejo o lado bom dessa questão de fazermos parte de uma escola confessional, o lado espiritual, que caminha junto, né? Porque fez muito bem para o nosso psicológico também. As férias não foram legais, porque foram fora de julho, né? E a gente passou dentro de casa e se estressou todo o professor. Mas eu me senti assim, acho que até proponho quem se quiser fazer,
2 listas, uma de vitórias que você alcançou na pandemia e outra das angústias que você teve. Eu comecei a fazer isso, assim, no final do ano eu olhei e vi que as vitórias foram imensas, né? Então, acho que o maior desafio disso tudo é a gente conseguir olhar diferente, porque a realidade está aí para todo mundo. O que vai fazer você viver de forma diferente é o olhar que você vai ter para esse desafio. Eu tenho certeza que, nesse sentido, também me confio em fé a Deus e quem também valoriza esse lado espiritual. Eu acho que é muito importante. É uma fala particular minha. Obrigada pela oportunidade, professora. Muito obrigada mesmo. Professor, então posso já só encerrar minha fala, né? Na verdade, eu queria falar assim agora com as pessoas que estão cursando, né, ainda a licenciatura, dizer talvez uma coisa que eu queria ter escutado, né? Quando eu entrei na UEPA, eu queria ser artista, né? Eu queria ser cantor, eu queria ser compositor, e palcos e teatros. E muito do pensamento que talvez ocupava meu coração era que se eu me dedicasse exclusivamente para a sala de aula, seria um atestado de frustração daquilo que eu não consegui ser. E aí eu descobri que não existe essa diferença. Se você ama a música, a mesma paixão que você tem por ela, de ver as pessoas cantando a sua música no palco, vai ser a mesma quando os olhos dos alunos de você brilharem e cantarem e conseguirem fazer, superar desafios de ritmo, de coisas que você está passando para eles. É o mesmo sentimento, o mesmo. Então, ser professor é também dar continuidade à sua paixão de performance com música. Isso não precisa desatrelar uma coisa da outra. Não precisa deixar de ser uma coisa para ser outra. Eu queria ser compositor e comecei a compor as músicas da minha escola. Então, e lá os meninos cantam, todo mundo canta, eu me sinto super artista, porque o palco está lotado, está cheio de gente cantando junto comigo, e no final das contas eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então, dediquem-se à sala de aula, levem a sério o estágio de vocês. Foi no estágio que eu entendi que eu podia ser professor, quando eu não esqueço nunca, quando eu tinha fazer estágio com a professora Sônia Blanco, e ela estava na aula e eu acompanhava as aulas dela, e num dia ela disse, Adriano, tu pode assumir essa aula hoje aqui, porque eu quero ver e tal. Não era nem minha prova, nem nada, ela só queria que eu ajudasse ela na condição lá da turma. E eu fiz uma atividade que ela gostou, e no final eu disse, meu Deus, eu consigo fazer isso também. Era um desafio, eu tinha medo das crianças, eu tinha muito medo de criança. Quando eu cheguei na escola, a primeira vez, eu tinha medo sério. Aí eu lembro do primeiro dia de aula, que uma criança terminou a aula, a criança ficou na sala. Aí todo mundo foi, aí ela ficou, ela era de Jardim 2, aí eu disse, meu Deus, o que ela quer? Será que ela quer fazer xixi? Eu não sei, eu não posso levar, meu Deus. Aí ela disse assim, professor, o senhor tem uma orelha de duende. Aí eu olhei para ela e disse assim, eu sou um duende. Ela virou, eu sabia, e foi embora, felizona. E no final das contas, a gente riu depois disso, que ela cresceu. Eu disse, professor, você me enganou. E foi criando essa afetividade, e hoje os meus alunos são meus amigos, e eu adoro o que eu faço. E assim, obrigado por terem me chamado, me convidado para encontrar pessoas queridas aqui e falar da música desse sentido, tá bom? Obrigado, professora. Nós só temos a agradecer vocês. Claro que a gente ia chamar, vocês são nossos parceiros aqui, vocês mal sabem, a gente assiste a aula de vocês em sala de aula, vocês foram maravilhosos. Durante essa pandemia, vocês foram quase nossa salvação. No início, quando vocês cederam material para que nós pudéssemos usar, né, na nossa sala, os nossos alunos em formação, e é muito importante essa parceria. Nós, infelizmente, pelo andar da carruagem aqui do tempo, nós vamos ter que encerrar. Essa mesa foi muito enriquecedora, e foi muito bom assistir o entusiasmo com que vocês, mesmo com as angústias, como a Tereza colocou aqui, né, entusiasmo com que vocês conseguiram lidar com a situação, a ponto de chegar neste momento, e como Tereza falou, né, observar que tiveram mais conquistas do que angústia se for colocado numa balança, né? E aí, aqui, olha, tem o Natan, que fez um comentário que eu vou expor aqui para finalizar. Vou finalizar com a do Wagner, né? Porque o professor Wagner Alonso, sempre espirituoso, coloca assim, faz umas colocações muito interessantes, sempre, né? E eu vou terminar com
com o que ele escreveu aqui no chat. Então, Natan disse que é muito interessante a dica do professor Adriano de associar o cronograma de conteúdos com a agenda das datas comemorativas. Então, foi uma dica que foi importante para ele. O Natan está concluindo o nosso curso de licenciatura em música na UEPA. E o Wagner, professor Wagner, querido, que está sempre conosco, da nossa equipe de professores de estágio, está parabenizando pelo evento, obrigada pela oportunidade de ver essa geração dando show de criatividade e iniciativa. E aí, essa parte aqui que foi ótima, que ele diz que me senti um vampirinho, nós, Wagner, nós, sugando ideias, anotei altas dicas para experimentar aqui. É isso mesmo, é assim que a gente se sente, né? Um contato assim com uma geração que lida de uma forma diferente, né? Eu acho que vocês, quando foram pegos de surpresa pela pandemia, já estavam nos seus ambientes de trabalho, não foi isso? Vocês não buscaram um emprego na situação de pandemia, já trabalhavam. Então, é um desafio um pouco diferente do que vai se apresentar para alguns de nossos concluintes, que terão que buscar este acesso no campo de trabalho nessa situação de pandemia. Então, nós, professores, sempre estamos sendo desafiados, né, em suas realidades profissionais, e aqui nós tivemos a participação de vocês, que demonstraram que, com dedicação, pode ser feito um bom trabalho, né, educacional, mesmo diante das adversidades que nós estamos enfrentando agora. Nosso muito obrigada em nome da equipe de estágio, em nome da UEPA, do curso de licenciatura, eu só tenho a agradecer vocês, Tereza Mônica, Rebeca e Adriano. Muito obrigada, viu? E aqui, gente, nós encerramos a nossa mesa com alguns informes, né, de que para a noite vocês receberão, os participantes da nossa jornada receberão um novo link de acesso. Nós vamos ter um breve intervalo e voltaremos com as comunicações logo mais às 7 horas da noite, já neste novo link de acesso. Muito obrigada a todos vocês, tá? Professora, só um pedido, a gente pode bater um print? Pode. Será que os alunos podem aparecer para a gente bater um print para registrar esse momento? Vamos lá. Quem quiser ver as câmeras, se puder, vamos lá. Valzinha. Cid. Olha, professora Cidineia. Professora Társila. Eu estava aqui o tempo todo, Adriano. Bati o print, vocês bateram? Bateu, gente, a foto? Eu quero. Eu bati, vou mandar depois. Só que o que eu bati só dá para aparecer... Compartilha com a gente. Só um instantinho, eu vou mudar a minha tela, porque o que eu bati só dá para aparecer 9 pessoas. Eu vou tentar fazer um mosaico aqui. Peraí, só um instantinho. Pois é, aqui a gente pode... Quantas pessoas são? São 28? Não, são 45. Agora. 49, agora vai sair os 49. Peraí, bora lá, sorria. 1, 2, 3 e... X! Pronto, bati vários. Abraço, gente. No coração. Muito Só obrigada. um aviso, Dione, um reforço para quem está aqui na sala para prestigiar nossas apresentações musicais.